Olá! No episódio de hoje do Raízes do Saber, refletiremos sobre o texto Quem Somos Nós, Professores de Matemática, do professor Wagner Valente, que foi um membro da Diretoria Nacional da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Mas, antes de debatermos sobre a função do professor contemporâneo, é importante conhecer a sua origem e os seus antepassados profissionais. E mesmo com toda essa trajetória, hoje muitos professores se sentem perdidos em sua prática. A pergunta que continua atual e necessária é: qual é o meu papel como docente de matemática? Essa dúvida ela surge, por exemplo, quando notamos a dificuldade dos estudantes em se relacionar com os conteúdos matemáticos, ou quando percebemos que o planejamento pedagógico muitas vezes não dialoga com as realidades vividas por eles. E é exatamente nesse ponto que o artigo do Wagner Valente nos convida a olhar por além dessas metodologias. Ele propõe uma análise mais profunda, a de compreender como a nossa identidade como professores foi historicamente construída. Bom, lá por volta de 1699, devido à necessidade de proteger a costa brasileira, surge inicialmente a ideia de capacitar militares para essa função, por meio do ensino da matemática. Porém, essa ideia ela não se concretiza imediatamente, devido à falta de materiais didáticos brasileiros e aos compêndios internacionais serem muito caros e pesados. Isso só foi possível em 1738, quando José Fernandes Pinto Alpoim, um militar português, chegou ao Brasil. E nessa data, iniciam-se as aulas de artilharia e fortificação. E Alpoim escreve os primeiros livros didáticos nacionais, como por exemplo o Exame de Artilheiros, em 1744, e Exame de Bombeiros, em 1748. Aqui, a principal função do nosso tataravô profissional, que foi o termo utilizado pelo autor, era utilizar a geometria e a aritmética para relacionar a quantidade de balas aos volumes das armas, ou das pilhas de balas. Mas foi quase 100 anos depois, com o nosso bisavô profissional, por volta de 1827, que aconteceu outra revolução do ensino da matemática. Devido à independência do Brasil, era muito perceptível que já não fazia mais sentido enviar os filhos da elite para estudar em Portugal. E com isso nascem os primeiros cursos jurídicos, a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda, que depois passa a ser chamada de Faculdade de Direito de Recife. Como essa instituição possuía exames de ingresso, prevendo várias disciplinas, entre elas a geometria, houve a criação de diversos cursos preparatórios para esses exames. Nesses cursos, a matemática ela era ensinada por meio de pontos, que organizavam os conteúdos de forma resumida para os alunos decorarem. E outro ponto importante a destacar foi a criação do Colégio Pedro II, que defendia a obrigatoriedade do ensino secundário para ingresso nas faculdades. Porém, essa ideia ela fracassou, pois os cursos preparatórios eram bem mais rápidos que a seriação escolar. A próxima revolução do ensino da matemática no Brasil ocorreu com a criação da Faculdade de Filosofia, em 1930. Onde havia um ensino dedicado à formação de professores. Esse período é marcado principalmente pela implementação do sistema seriado de ensino e pelo nascimento da disciplina matemática, que passa a reunir de forma integrada conteúdos de aritmética, álgebra e geometria. E com isso, os preparatórios vão desaparecendo e a educação vai se tornando cada vez mais acessível à classe média. Com a reforma de Francisco Campos, os livros didáticos ganham espaços, com destaque para autores como Ari Quintela e Euclides Rocho. Esse último que foi o responsável pela unificação dos 3 ramos tradicionais da matemática escolar: aritmética, álgebra e geometria, surgindo uma nova disciplina, a matemática. Rocho também foi o autor da coleção Curso de Matemática Elementar, onde o primeiro volume foi publicado em 1929, junto à inclusão da disciplina no ensino do 1º ao 4º ano do secundário, e tornou-se referência para as futuras gerações de educadores. Apesar de algumas propostas de novos métodos de ensino, o avô profissional ele manteve as práticas tradicionais de separação dos conteúdos, como, por exemplo, segunda-feira lecionava aritmética, terça, álgebra e assim por diante. Trazendo um pouco mais para a atualidade, falando do nosso pai profissional,
foi em meados da década de 60, onde foi muito marcada pela reestruturação do ensino da matemática na escola secundária. Foi amplamente difundida a ideia de que uma revolução era necessária para sobrepor o atraso do ensino. E diante disso acontece também o surgimento de vários outros novos livros didáticos voltados para o ensino de uma nova matemática. Mas o que seria essa nova matemática? O que mudaria? Realmente alcançamos o objetivo? Bom, para respondermos tais perguntas, é muito necessário analisarmos o contexto do movimento de matemática moderna. Essa que defendia que o ensino da matemática deveria ser formal e mecanizado, propondo reformas na grade curricular e a incorporação do rigor matemático. Porém, havia um desafio na inserção de conteúdos mais abstratos, de maior dificuldade, pelo fato da educação ainda estar em fase de estruturação formal, que acabou ocasionando o afastamento do aluno da sala de aula. E dado o contexto histórico proporcionado pelo autor sobre a profissão do educador em matemática, a pergunta a se fazer é: como estamos hoje, após tantas revoluções e reviravoltas relacionadas à prática do ensino da matemática no Brasil? Pois veja bem, são 400 anos de história, e ao longo desses anos, a matemática já teve diversas faces, muitas das quais nem sequer chegamos a saber ou conhecer. E outras, nem todos chegaram a conhecer a mesma, já que a formalidade do ensino está diretamente ligada ao contexto social em que vivemos. Isso é fato. Dependendo de onde você veio ou onde estudou, a sua experiência com a docência é distinta dos seus demais colegas. E é justamente por isso que eu gostaria de que vocês compartilhassem um pouco da experiência ou expectativa de vocês sobre a profissão daqui para frente. A matemática passou por muitas transformações ao longo do tempo, mas os desafios continuam, especialmente quando se trata de aproximar os alunos dos conteúdos. Agora que estou começando o curso de licenciatura, tenho grandes expectativas sobre a minha formação, tanto na parte do conteúdo quanto na forma de ensinar. Pretendo ser uma professora que vá além da simples transmissão de conteúdos isolados, alguém que consiga tornar a matemática mais próxima do cotidiano dos estudantes. Quero que a sala de aula seja um lugar de troca, descoberta e construção de sentidos, e não apenas de repetições de fórmulas. Sim, eu concordo com o que a colega disse, e na minha opinião, hoje em dia, ainda restam muitas heranças do movimento de matemática moderna. A matemática ela já possui ramos muito complexos, e a linguagem mostrada nos livros e usada por muitos professores atualmente acaba assustando os alunos. Por isso a importância de estudar como ensinar. Hoje em dia já existe o campo da educação matemática, que por mais que ele seja recente, já possui estudos científicos nos quais podemos nos inspirar, levando em consideração a individualidade de cada aluno e o contexto em que ele vive. É preciso que haja uma nova revolução, diferente de tudo aquilo que nossos pais, avós, bisavós e tataravós profissionais presenciaram. E com isso, pessoal, nós encerramos mais um episódio do Raiz do Saber, o seu podcast sobre matemática. Eu sou o Marcos. Eu sou o Breno. E eu sou a Sabrina. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, seguir nosso canal no YouTube e deixar um like. Muito obrigado.